falar sobre feminismo e direitos humanos. É a nossa primeira live do ano da Brepaz, e eu achei bacana a gente começar com esse tema, né? Mulheres primeiro. Então, a ideia era convidar uma mulher para falar sobre o tema. Nós já abordamos esse tema no ano passado, onde mulheres conversaram sobre as questões, né, do feminismo e da mulher, dos direitos da mulher. E dessa vez eu tive a petulância de eu estar aqui convidando uma mulher, porque eu acho importante também que os homens dialoguem sobre o feminismo. Com certeza. Infelizmente há homens que só escutam quando o outro homem fala, eu acho isso terrível. Mas eu estou aqui muito mais para ouvir e aprender do que falar qualquer coisa. Mas nós vamos fazer um bom diálogo, né? Eu já tive Sim, uma sim, aula de sim. feminismo com você, né? Foi espetacular, então vai ser excelente. E eu queria te Ah, que apresentar antes de ótimo. te passar a palavra, tá bom? Tá ótimo. Laís Pérez Rodrigues, ela é feminista, professora de educação básica, doutoranda em literatura comparada pela UFF, licenciada em letras e mestra em literatura brasileira pela UFRJ. Ela é espírita, trabalha com educação infantil e atendimento fraterno. Laís, diga mais, complemente o que você quiser sobre você, e me diga um pouco sobre a sua vida, quem é a Laís, e como você se tornou feminista, e como você trabalha com o feminismo. Vamos conhecer a Laís. Bom, eu posso dizer que não houve um momento específico na minha trajetória em que eu fiz uma leitura, ouvi uma palestra e por isso eu me tornei feminista. Eu considero que eu tenha me tornado feminista mais pela minha experiência de vida mesmo, né? Eu cresci com um irmão mais velho e eu ia percebendo que em vários momentos ele podia fazer determinadas coisas e eu não podia, simplesmente porque eu era uma menina, simplesmente. E aí depois eu fui crescendo, né? Ele foi se tornando um homem, eu fui me tornando uma mulher e mesmo assim, dentro das nossas relações familiares, ele podia ter acesso a determinados direitos e eu não tinha esse acesso. Isso foi criando em mim um sentimento de injustiça muito grande desde muito pequena, desde muito nova. E quando eu notava que ele podia fazer algo, ou que ele não era cobrado, por exemplo, por lavar louça, por arrumar a cama, esse tipo de coisa, e eu era cobrada o tempo inteiro por arrumar a casa, isso foi criando um sentimento de rebeldia também. Então eu sempre entrava num diálogo com os meus pais para poder deixar claro que eu me sentia injustiçada. Então eu considero que houve uma construção do que é ser feminista ao longo da minha formação. Outro dado importante é que minha família não mora no Rio de Janeiro. Então, quando eu vim fazer faculdade no Rio, eu vim morar sozinha também. Eu comecei a morar sozinha aos 18 anos. E hoje eu tenho 33 anos, então já tem um longo caminho morando sozinha no Rio, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, né? E isso demandou de mim muita independência. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei uma mulher mais forte, em muitos momentos eu tive medo. Tive medo de ser estuprada, tive medo de ser assediada em muitos momentos. E medo, inclusive, de morar sozinha, mesmo morando sozinha. Então, isso fez com que eu construísse muito mais uma formação feminista, né? Toda essa trajetória pessoal foi fundamental para que eu começasse a refletir muito sobre o feminismo e essas questões no meu dia a dia. Ah, e sim, Interessante. lembro de uma pergunta que você fez. Assim, Como eu uso, né, o feminismo, por exemplo, na minha profissão, eu tento cada vez mais, através da educação, através da sala de aula, trazer diálogos sobre o feminismo. Eu sou professora de literatura e de redação, então o tempo inteiro eu trago essas questões para a educação básica, né? Sejam nas leituras que eu faço da literatura brasileira,
sejam também nas redações que os meus alunos produzem. O tempo inteiro esse assunto acaba se tornando tema e eu problematizo com os meus alunos. Imagino que você deve ter um material farto, né, para trabalhar diante da literatura brasileira, né? Sim, Bom, com certeza. depois você pode, inclusive, citar algumas coisas assim. E aí você me falou uma coisa que a gente não para pensar quando a gente é homem, porque eu lembro que quando eu era pequeno, né, adolescente, meus pais pediam para eu ir na padaria comprar um pão, alguma coisa, e eu ia a pé, porque era próximo. Mas nunca mandavam, pediam para minha irmã ir. Nunca. Pelo risco, pelo medo, que para mim não era claro. Eu podia ter um certo receio de ser assaltado, mas o medo dela era muito mais do que isso, né? Isso nunca era tão claro para a gente. Esses medos que Engraçado, vocês passam Fábio, de sair à rua. curioso. Sim, curioso você ter dito isso e o que você comentou antes, né? De ser importante que os homens, de alguma forma, participem desse engajamento pró-feminismo. Eu lembro que uma vez eu comentei com um amigo meu, a gente estava falando de viagem, eu comentei que eu gostaria de viajar, eu gostaria de conhecer vários países, mas que eu só viajava se eu soubesse que aquele país tinha uma taxa, né, um índice baixo em relação à violência contra a mulher. Se esse país não tivesse, não fosse seguro para uma mulher viajar sozinha, eu não visitaria esse país sozinha. E ele ficou chocado e ficou me trazendo frases de emancipação, de empoderamento. Vá lá, viaje, seja forte. E naquela hora eu fiquei olhando para ele e falei assim, gente, mas por que ele está sugerindo? Ele não está vendo que eu tenho medo, e ele está vendo que o meu medo não é infundado, né? E aí lembrando do que você falou, de como os homens podem ajudar, de certa forma, a construção desse feminismo, né? Passa, eu acho, um pouco por isso, assim, em ter empatia de entender que o medo do outro é válido, né? Tem empatia, como você fez agora essa reflexão a respeito da sua irmã. Tem empatia de entender que o medo é válido porque, de fato, tem uma ameaça ali, uma ameaça concreta e, enfim, que faz com que a gente acabe freando e tomando decisões, de certa forma, que a gente não tomaria se não tivesse medo. Sim. A minha irmã, por exemplo, dificilmente ia de ônibus para algum local. A gente ia, eu e meu irmão, mas geralmente ela, meus pais levavam. E a gente ainda pensava assim, nossa, mas que privilégio, levam ela e a gente é obrigado a ir de ônibus. Não está claro a questão Sim. do medo. E você me falou uma coisa que me lembra muito a tal da positividade tóxica, né? Que é aquela de que não valida o medo ou o direito de sentir medo do outro. Né? Você sente medo e tem motivo para sentir medo, e aí vem alguém com a célebre frase de que não, você não tem que ter medo, você tem que ser forte. Não é assim. Não é simples assim, né? E olha, e você vive no Brasil, que tem altíssimos índices de violência contra a mulher. Olha que Com certeza, isso mesmo. é terrível. Eu queria então te perguntar sobre a questão dos direitos humanos e feminismo, né? Seria bom você falar um pouco sobre como eles dialogam, um pouco talvez da história do feminismo, dos direitos humanos que surgiram ali, né, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, enfim, e os direitos humanos trabalham de uma forma bastante sólida e constante, ao meu ver, em relação aos direitos da mulher, com a ONU, a Unesco e outros órgãos. Eles provocam reflexões, mas ainda assim parece que as coisas se arrastam, né, para a transformação da sociedade, nesse sentido de garantir a dignidade, né, da mulher. Com certeza, Fábio. E, assim, curioso que a gente já tem mais de 70 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o que a gente consegue perceber é que ainda tem muita luta pela frente, né? E, por exemplo, por mais que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos tenha sido promulgada em 1948, demorou muito tempo para que, de fato, a ONU reconhecesse o feminismo, a luta pelos direitos justos para as mulheres,
como válida. Então, só lá para os anos 70, mais ou menos, é que a ONU começou a realizar inúmeros congressos, inúmeros encontros ao redor do mundo e tematizar isso de forma mais enfática. Então, demorou muito tempo. E a gente pode perceber que, por mais que a ONU tenha feito isso nos anos 70, e por mais que até hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela tenha um relativo poder, né? O Brasil é signatário dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros países ao redor do mundo. Na prática, a gente percebe que muita coisa ainda precisa ser feita, né? Então, por exemplo, agora, na pandemia, ficou muito evidente como as mulheres estavam vulneráveis em seus lares. Então, elas já estavam acostumadas com a dupla jornada, de ter que trabalhar fora e ainda dar conta de fazer os serviços domésticos. Com a pandemia e o home office em muitos lugares, essas mulheres ficaram mais sobrecarregadas ainda. Para além disso, ainda há muito, assim, ainda a gente consegue verificar muitos casos de violência doméstica no Brasil. Então, essa vulnerabilidade ficou ainda maior nesse cenário atual. Tem um exemplo, né, de como no Brasil essa violência contra a mulher é grande e muitas vezes ela não é publicizada ou então não é denunciada de fato. Aconteceu uma vez num tema de redação do Enem, que era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Muitas candidatas ao vestibular acabaram fazendo relatos pessoais, justamente porque tiveram uma espécie de gatilho com esse tema, né? Muitas choraram, não conseguiram fazer a prova. Muitas redações que foram de relatos pessoais, elas tiveram que ser protocoladas em denúncia. Então, os corretores de redação do Enem daquele ano tiveram que encaminhar as denúncias realizadas pelas candidatas, muitas que não tinham outro lugar para fazer essa denúncia, né? Porque provavelmente o agressor era um familiar, utilizaram a redação do Enem como mecanismo de denúncia. E naquela época, o que foi divulgado, né, é que de fato as autoridades foram averiguar o que tinha acontecido. Então veja bem que aquele, por acaso, foi o único veículo possível para que aquelas candidatas pudessem realizar essa denúncia. Então, por mais que a gente discuta e os direitos humanos e o feminismo, né, de como na declaração, como o feminismo constar na Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito importante, a gente precisa entender que a luta ainda precisa ser muito maior, né? Não foi em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, por exemplo, a gente deixou de precisar do feminismo, ou que, por acaso, uma luta justa em relação aos direitos das mulheres foi alcançada. Então, por isso a gente precisa estar o tempo inteiro reforçando o que está escrito para que na prática aconteça de maneira efetiva. É verdade. E, inclusive, o feminismo surge antes, né, dessa declaração. Acho que influencia a declaração, com certeza, essa luta, e continua influenciando, porque sem luta eu nunca vi nenhum direito ser conquistado sem luta. Com e há certeza. quem acha que não se deve lutar, se deve agradecer simplesmente e que está tudo certo. Não tem nada certo quando você vê os índices de violência contra a mulher, por exemplo, e contra crianças, e principalmente crianças mulheres, né? Adolescentes e crianças. É trágico o cenário. Trágico. E são crianças que muitas vezes não conseguem se defender e nem pedir ajuda. Então é preciso sim continuar essa luta, ela é urgente e sempre necessária, enquanto isso não for drasticamente mudado. E eu queria trazer um texto que eu recebi até no WhatsApp nessa semana aí dos direitos da mulher, e aí a gente vai surgindo frases e um texto que eu achei importante trazer aqui para você refletir, para a gente refletir.
mas me interessa muito a sua opinião, que é do livro O Consolador, uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. E aqui nós falamos para muitos espíritas, não só, mas para muitos. E ali Emmanuel traz uma fala, isso é dos anos 40, alguns anos antes da Declaração dos Direitos Humanos, porém a luta feminista já existia e toda a compreensão do que é ser um homem de bem para mim sempre existiu. Jesus já trouxe e tantos outros, Buda, etc. Mas vamos lá. Lá se pergunta assim, como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização, anos 40? E lá Emmanuel responde assim, o homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas em múltiplas experiências seculares. Aí ele continua. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da Terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Então, ainda que pese o contexto histórico que foi dito, nós também esperamos dos espíritos, seja quem for, né, aqueles que se colocam como orientadores, vamos dizer assim, uma visão que já na época poderia ser mais avançada, visto que já existia uma luta feminista naquela época, né, denunciando. Mas eu deixo para você também essa reflexão, mais do que a mim. Então, Fábio, eu de fato respeito muito Chico Xavier, respeito muito Emmanuel. Fonte Viva é o meu livro de cabeceira, assim, levo para tudo quanto é lugar, leio o tempo inteiro as mensagens. Mas a gente há de convir que existem muitas contradições nesse discurso, né? Nesse texto especificamente. Eu acho que a gente tem que evitar, no movimento espírita, de forma geral, qualquer forma de idolatria que a gente não consiga enxergar com um olhar mais analítico, racional, o que está sendo escrito, né? Até mesmo Kardec deixou claro que se a ciência, porventura, acabar contradizendo algo que ele havia dito, que era para a gente ficar com a ciência, né? E, claro, que Chico Xavier, tão espiritualizado e tão fiel aos ideais que Kardec acabou organizando nos livros da codificação, ele com certeza, imagino que como médium, né, de Emmanuel, ele também pensaria dessa forma, né? E até mesmo Emmanuel, um espírito tão iluminado, eu acho que se a ciência, né, no caso as ciências sociais, provam para a gente que, ao contrário, que não acontece dessa forma, que homens e mulheres precisam ter direitos justos, então eu imagino que eles também pensariam desse jeito, né? Se ficasse provado, se a gente conseguisse mostrar para eles conseguisse mostrar para eles o que as ciências sociais nos trazem hoje em dia sobre feminismo e tudo mais. Agora, falando em movimento espírita, eu acho importante a gente destacar também que Kardec chegou a falar sobre isso nas publicações da Revista Espírita. A gente percebe que Kardec ele defende o movimento feminista em sua época. Kardec mesmo era casado com uma mulher mais velha, o que era bem difícil para aquela época, né? Não só uma mulher mais velha, mas uma mulher que havia escrito um livro,
que até hoje não acharam, mas que de fato escreveu, né? Há o registro de que ela escreveu um livro. Então, uma mulher intelectualizada. O que a gente percebe, isso, né, Kardec é o codificador, mas o que a gente percebe para além disso é que nós temos, no movimento espírita de forma geral, historicamente, ícones que tiveram a vestimenta carnal feminina. Então, por exemplo, Joana de Ângeles, quando encarnada em Juana Inês de la Cruz, ela é considerada uma das precursoras do feminismo na América Latina. Então, isso precisa ser, né, validado o tempo inteiro. E Anália Franco, uma grande personalidade do movimento espírita também, feminista, uma mulher à frente de seu tempo, uma mulher que conseguiu organizar um grande movimento de educação, uma educação, de certa forma, libertária, igualitária e de qualidade, acima de tudo. Né? Então, a gente não precisa desprezar isso no movimento no movimento espírita, a gente tem que, de certa forma, atualizar esses estudos dentro do movimento espírita, até porque não dá para a gente, quando a gente discute feminismo e espiritismo, achar que se trata de uma bandeira partidária, né? Simplesmente, direita ou esquerda, não se trata disso. Se trata de uma discussão de direitos humanos, como a gente vinha falando, né? Dentro do movimento espírita. E, para além, a gente tem que ter em mente que os ideais que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os ideais que trazem não só a igualdade, mas também trazem para a gente a informação de que a gente não deve fazer o outro que a gente não queria que fizesse conosco. E sabendo que nós reencarnamos em roupagens carnais diferentes e que ora podemos encarnar como homem ou como mulher, é muito desconexo que a gente acredite que um é inferior ao outro, ou que tem papéis sociais, né, que não devem ser discutidos, papéis de gênero. Isso. Para nós, abrepais, a nossa postura é sempre muito reflexiva em relação ao espiritismo, né? Para efeito de jamais criar dogmas ou ser fundamentalista, muito pelo contrário, olhar para ciências humanas, sociais, e para mim os direitos humanos vêm antes do espiritismo, quando eu tenho que colocar na balança para qual lado que pesa para os direitos humanos, porque é o que as ciências humanas, jurídicas, enfim, sociais está nos apontando. Então o espiritismo deve acompanhar esse movimento, até que se prove o contrário, né? E eu queria saber sobre essa visão, muitas vezes, santificada da mulher nos meios religiosos e no meio espírita não é muito diferente, de que a mulher parece que só tem dois papéis, ou ela é santa, ou ela é puta. Não tem, né? Ou ela está lá no alto da montanha, ou ela está desqualificada na sociedade. Como se não existisse uma infinidade de papéis que a mulher pudesse exercer com virtudes, com qualidades e com dignas de apoio e louvor sempre. Porque não é exigido do homem esses papéis, só esses dois, né? Mas da mulher muitas vezes a imagem da mulher para a religião só serve se for aquela mulher santificada, resignada à família, ao lar, né, ao marido, e nada além disso. Ou ela é desqualificada. E como é que isso dialoga assim, com o movimento feminista, né? Porque o espiritismo pode dialogar com o movimento feminista. Me lembra muito algumas obras do romantismo brasileiro, principalmente uma chamada Lucila, escrita por José de Alencar. A protagonista é a Maria da Glória, que precisa, enfim, encontrar remédio para os pais, para a família de forma geral, que estava passando por uma situação muito difícil de doença. E a Maria da Glória vai pedir para um vizinho. E ela acaba precisando ceder aos ímpetos machistas, sexistas e de assédio desse vizinho para conseguir o remédio para a família. E quando a família descobre que a Maria da Glória, a filha santinha, imaculada, havia feito isso para conseguir o remédio, eles a botam para fora de casa, sem nenhum tipo de direito, auxílio, como se fosse a vergonha da família. E ela acaba sendo recolhida
por um prostíbulo e acaba se tornando prostituta. Então, a gente percebe que ela foi de santa, né, uma imagem santificada do lar de uma criatura imaculada, para prostituta. E ela só alcança a redenção no momento de sua morte, como se ela não pudesse viver justamente porque pecou, né? E aí ela é colocada nesse lugar na sociedade e a gente pode perceber como esse lugar é extremamente injusto e como a partir da literatura a gente vê não só um retrato de uma época, mas a gente consegue perceber também semelhanças com o discurso religioso, que coloca a Maria, no caso a Maria da Glória, né, como santa, mas uma santa que hora ou outra por ajudar, a família acaba se corrompendo. E essa corrupção, ela não tem salvação, só com a morte. Então a gente consegue perceber o trato religioso que existe na nossa sociedade, justamente pegando essa obra que não foi escrita há tanto tempo, foi escrita no romantismo brasileiro pelo José de Alencar, né? Então, de fato, ainda está na nossa sociedade, tanto que a gente tem a figura da bela recatada do lar, né? Que costuma ilustrar, né? Ilustrou não muito tempo as revistas, em contradição com, por exemplo, mulheres que ocupam cargos políticos e são diretivas, são independentes. Então, essas mulheres, elas são demonizadas, mas a bela recatada do lar, elas são santificadas, né? As belas recatadas e do lar. Então, a gente consegue perceber, fazer uma analogia dessa acepção religiosa com a nossa tradição social de forma muito clara. Isso ficou muito claro quando, depois do golpe de 2016, aliás, durante, né, o golpe dos automóveis, não sei se você travou a imagem, você está me vendo ainda? Parece que travou a imagem. Eu não sei se é comigo ou se é com a Laís. Não, agora eu te ouvi. Então tá, estou te ouvindo. Você está congelada, mas eu estou te ouvindo. E aí, então deve ter sido a minha internet. Tá, então quem estiver nos acompanhando puder dizer aí se está indo se bem. Sou eu, se é você que está congelado. Pronto, voltou ao normal. Então me lembrei que durante as campanhas lá do golpe de 2016, muitos carros usavam adesivo com a imagem da presidenta Dilma. Nossa. De uma coisa horrível, numa alusão ao estupro. E eu logo lembro depois disso. que entrou, exato, chocante mesmo, e uma naturalização, né, do estupro. E logo depois vem a primeira-dama, né, do Michel Temer, e aí ela é chamada de bela recatada do lar, para fazer uma alusão qual é o papel da mulher. Não é na liderança, mas sim na subalternidade, né, o papel do homem. E aí, eu estava lendo, eu tive uma conversa com a Márcia Tiburi no ano passado, muito boa, né, feminista, filósofa, e a gente falou na época sobre como conversar com o fascista, aquela obra dela, onde ela já trazia alguns elementos sobre o machismo. E eu tô nesse momento lendo o mais novo livro dela, que é o Como Derrotar o Turbo-Tecno Macho Nazifascismo. Também recomendo demais. E ela traz o termo macho nesse verbete, né? Porque existe sim uma construção social do papel do macho dominador na sociedade, inclusive em termos políticos. E isso reverbera para dentro do lar, seja com o pai, o irmão, o companheiro, enfim, repercute no trabalho, nas relações de trabalho, repercute na rua, dentro do ônibus e por aí vai. E você me apresentou um texto, Laís, que eu desconhecia e que eu fiquei chocado, mas que
quando eu li, eu lembrei da Márcia Tiburi, com esse novo livro dela. E eu pensei, gente, como 1909, que é esse texto que eu vou pedir para você falar dele. E eu pensei, será que isso é algo que já está ultrapassado? É algo que foi contexto de uma época que já não cabe mais falar nisso? Mas aí vem o livro da Tiburi e mostra que isso é super atual, inclusive pelas raízes fascistas. Então, você me mostrou um manifesto do futurismo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso e do que ele traz, que a gente precisa ouvir isso, principalmente os homens. Bem, no início do século XX, nós tivemos várias vanguardas europeias. Foram vanguardas, né, que aconteceram em diversas vertentes da arte, de forma geral. E o futurismo foi uma dessas vanguardas. Mas o futurismo era uma vanguarda extremamente violenta, aliada ao fascismo, era uma vanguarda patrocinada pelo fascismo italiano, por Mussolini, uma vanguarda que escreve um manifesto futurista e que fica para a história como um manifesto de ódio, acima de tudo, né? Um ódio às mulheres, ódio aos museus, quer, por exemplo, incendiar museus, acabar com o passado, destruir o passado, utiliza os termos desprezo pela mulher e combate ao feminismo. Eu estou até com um texto aqui, se você quiser que eu leia os dois itens. Sim, eu acho que pode ser bacana. Se você quiser ler, talvez as pessoas se interessem. Eu acho que você quer ler eu vou esses ler os dois itens que aparecem em relação à mulher. Então, é o Manifesto do Futurismo, do Filippo Tommaso Marinetti, e ele diz assim no item 9: nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. E no item 10, nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda vileza oportunista e utilitária. Eu fiquei espantado, chocado. E isso me choca muito também. Eu gostei do que você chamou a atenção da obra da Márcia, eu gosto muito. Eu já li Como Conversar, né, com um Fascista. É assim o título, né? Como Conversar com um Fascista. Tem um outro livro que eu queria indicar que dialoga com esse da Márcia, que se chama Depois do Futuro. É de um filósofo italiano chamado Franco Berardi, um livro muito bom, que fala não só, ele discute esses 100 anos depois do Manifesto Futurista, e ele discute como o fascismo ele está, de certa forma, se reerguendo e como isso prejudica todas as minorias, inclusive o feminismo, né? Principalmente porque o fascismo ele odeia tudo aquilo que represente o feminino. Então, ele não odeia só as mulheres, mas qualquer coisa que represente a construção social de gênero que se tem para o que é feminino. E quais são as construções sociais, muitas vezes preconceituosas e cheias de rótulo, que se tem sobre o feminino? Sensibilidade, amor, cuidado, né? Então, é como se esse fascismo que está se reinventando, ele justamente odiasse esses rótulos ditos femininos também, né? Então, a gente percebe esse movimento mundial, seja através do Trump, seja através do Bolsonaro e de outros líderes mundiais que, de certa forma, se comportam assim, que têm discursos muito parecidos. Então, a pessoa não precisa vir a público e dizer, desprezo a mulher, combate o feminismo. Ela não precisa nem vir a público dizer isso, mas só pelo fato dessa pessoa se posicionar, né, a favor de estereótipos como bela recatada do lar, colocando a mulher num papel subalterno diante do mundo, de forma geral, das decisões políticas, das decisões econômicas, ela já está se incorporando como
um fascista, porque esse comportamento era característico dessa época, né? E o Manifesto Futurista é um documento que fica para a gente com os ideais do fascismo justamente categorizados, né? Registrados. E mostram para a gente não só como isso se reverberava na arte, como socialmente também. É verdade. E aí eu me pergunto assim, como podemos dialogar um pouco sobre isso dentro das casas espíritas? Como a gente pode falar um pouco disso? Por que eu penso isso? Porque eu fui convidado a dar uma palestra 2 anos atrás, e era na data exatamente do Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. E aí eu pensei, bom, então eu vou usar esse tema, né? Pediram para eu dar o tema antes de ir, eu falei. Mas eu escolhi falar sobre, conforme diz Kardec lá no Livro dos Espíritos, Lei da Igualdade, né? Igualdade de Direitos do Homem e da Mulher. Eu mandei esse título, exatamente o mesmo que está lá no Livro dos Espíritos. Portanto, eu ia ler as perguntas e respostas conforme está lá no Livro dos Espíritos. Mas, enfim, a palestra foi censurada. Ela foi censurada porque disseram que falar sobre igualdade de direitos de homem e da mulher é proibido, porque é política. Aí eu não entendi nada, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, onde é que eu tô? Porque eu falei, gente, eles estão censurando Kardec, porque o tema é ele que trouxe, o título que eu estou usando é exatamente o mesmo, e o dia hoje é propício para a gente falar sobre isso. Mas sim, não foi permitido que eu falasse sobre isso. Eu tive que mudar a temática. Aí eu te pergunto, como é que você já passou por experiências semelhantes? Você consegue trazer essa reflexão para dentro do movimento espírita? Olha, uma censura semelhante eu não passei. Eu acho que principalmente porque eu não tenho o hábito de ser convidada como palestrante. Eu atuo como evangelizadora, eu tenho um percurso, de certa forma, até curto dentro do movimento espírita, tem pouco menos de 10 anos. E talvez eu esteja cercado um pouco mais de espíritas mais progressistas, né? Então, existem determinados campos dentro do espiritismo que divulgam pautas progressistas, principalmente aqueles liderados pela Dora Encontro, que é de São Paulo, que eu não sei se todo mundo conhece, todo mundo que está assistindo a live, mas depois pode buscar, né? Que dialoga muito com essas pautas progressistas, de certa forma. E, para além disso, a minha atuação na Casa Espírita é com a evangelização. Então, eu tento ao máximo, dentro das conversas com as crianças na evangelização, trazer a problemática de não só da reencarnação, e que podemos, ora, reencarnar como meninos ou meninas, como também é uma roupagem, né? O nosso corpo é uma roupa que a gente veste sobre o nosso espírito, e o nosso espírito, ele utiliza roupas diferentes de acordo com a encarnação. Então, esse ensinamento eu trago também o ensinamento da empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que a gente não pode fazer para o outro o que a gente não queria que fizesse conosco. Acima de tudo, o ensinamento dos direitos humanos dentro da Casa Espírita, porque os ensinamentos dos direitos humanos, eles estão diretamente conectados com os próprios ensinamentos de Jesus. Então, isso é inegável, não dá para a gente negar que Jesus não apregou esses ensinamentos. E também trago para discussão os papéis de gêneros, né? Os papéis de gênero que existem atualmente. Eu tenho sorte de ter uma parceira na evangelização do centro onde eu atuo, que é escritora de livro infantil. E ela tem um livro infantil chamado É de Menino, É de Menina, que a gente costuma trabalhar com as crianças. Se você abre o livro de um lado, é de menino. Abre outro livro, é de menina. Só que dentro, parece até que você está fazendo uma divisão de gênero, né? Então, desse lado só leem meninas, do outro só leem meninos. Mas não, o livro está problematizando essencialmente esses papéis de gênero. Então,
menina que pode brincar disso, menino que pode brincar daquilo, menina veste rosa, menino veste azul, e toda essa questão está sendo problematizada no livro, e é um livro que a gente discute de uma forma lúdica. Então a gente traz, de certa forma, esse debate para a evangelização, e eu acho justamente que a gente consegue educar meninos pró-feminismo e meninas feministas para vislumbrar um futuro em que os direitos sejam justos, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, direitos justos, porque às vezes a gente pensa, tem que ter direitos iguais, mas espera aí, tem alguns direitos dos homens que eu não vou querer ter, como, por exemplo, alistamento militar obrigatório. Eu não quero esse direito, deixa... Nem eu queria. Né? Então, eu acho que é importante frisar não só direitos iguais, mas direitos justos, né? Porque a gente tem que ter essa acepção também, né? Direitos justos. Então, discutir essas obrigatoriedades, o que a gente acha de injusto na sociedade, para que a gente consiga estar cada vez mais vivendo em comunidades menos injustas socialmente. E isso para todos os âmbitos, não só ligado à diferença de gênero, mas também ligado à desigualdade social, racismo e por aí vai. Perfeito, Laís. Com relação ao serviço militar obrigatório, eu sou totalmente contra. Acho uma arbitrariedade, uma violência que se faz em obrigar alguém a servir militarmente num ambiente desumanizador, que é. Eu vou bem na linha de Leão Tolstói, eu sou contra qualquer forma de militaresca, de organização, que está aí mais para criar pessoas, para manter pela violência as coisas como estão, os privilégios, sabe? Acho que deveria ser questionado isso. E se você quiser, inclusive, divulgar a sua casa espírita, eu acho que muita gente, principalmente do Rio, que está nos acompanhando, vai ficar com vontade de ir lá conhecer. É o CEASE, o Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, que fica em Botafogo. A gente não está com as atividades presenciais, né, de palestras, mas a gente tem as palestras públicas online. Elas acontecem quarta e sexta, e são divulgadas no site da própria Casa Espírita, na internet. Então é só colocar lá CEASE, no Google, que vocês conseguem ter o acesso. Que legal. Adoro encontro, e a gente já esteve com ela no passado, a gente tem um programa gravado, está lá no YouTube, no canal da Brepaz. Muito bom, aliás, dos mais assistidos. Eu tive a oportunidade de estudar com a Dora. A Dora tem um curso de pós-graduação espírita que discute direitos humanos de forma geral, pautas progressistas relacionadas ao espiritismo, né? Além de educação, a pedagogia espírita, o curso, né? Então, acima de tudo, a gente pensa numa sociedade mais igualitária, com menos injustiças. Por 2 anos eu tive a oportunidade de conviver mais pertinho com a Dora, aprendi muito, recomendo muito que as pessoas consigam ter acesso ao curso, a vários cursos, né, nas plataformas que ela consegue gerir, porque de fato vale muito a pena, assim, tem muito ensinamento que a Dora tem para passar. É verdade. Eu me lembro sempre, você falou de Jesus defender os direitos humanos, né? Eu me lembro de da passagem, por exemplo, da mulher adúltera, né? Ou considerada adúltera, né? Vamos dizer assim, em que ele impede o linchamento dela, né? Onde ele poderia ser omisso ou isento naquele momento e não se envolver, mas não, ele se envolveu e de uma forma muito sábia, diz que quem não tiver, né, nenhum pecado, que joga a primeira pedra, ou seja, nem ele jogou, e a gente sabe, né, que ninguém nasce perfeito, Jesus também já foi como nós, né, em tantas encarnações a gente vai se tornando cada vez melhor ou menos pior, e um dia seremos como ele. Então, e nem ele jogou, e ali ele conseguiu impedir um ato de violência extrema. Ou seja, nós devemos nos posicionar, é assim que eu penso. O movimento espírita também deve se posicionar contra as violências que existem na sociedade, violências de todas as ordens.
Não cabe simplesmente lavar as mãos e achar que eu faço a minha parte, está tudo bem. Não. Vamos evitar que as violências ocorram. Vamos procurar encerrar os ciclos de violência que se perpetuam, né, diariamente na sociedade. É assim que a gente faz um mundo melhor, e não simplesmente orando, né? E lembrar também que ele sempre tratou as mulheres com a mesma dignidade, como tratava todos os outros. O carinho que ele tinha, inclusive, com a Maria Madalena, era algo tocante, a ponto E o de mais aparecer dinheiro interessante para ela, né? é exatamente isso que eu ia falar. O mais interessante é que ele aparece para ela, né? Ele E os retorna. homens, e os demais apóstolos, os homens não acreditam, né? Exatamente. Exatamente. Isso que eu ia Como destacar, assim? Como exatamente. assim? Eu vou aparecer primeiro para você que é a mulher e não para nós que somos os maiores, né? Aham. É impressionante. E eu queria saber assim, como nós homens podemos contribuir. O homem pode dizer que ele é feminista, cabe isso. Como nós podemos ajudar a esse movimento, que é um movimento que você falou, que luta pela justiça, não necessariamente pela igualdade, mas pela justiça. Eu acho isso muito Uhum. importante, muito interessante. Como é que nós homens podemos auxiliar que essa justiça seja feita? Olha, eu acho que primeiro é entender que, de fato, a dor, o medo, a opressão, as violências por que passam as mulheres são muito subjetivas, né? E de fato, por mais que se tenha muita empatia, a pessoa não está no lugar da outra vivenciando tudo isso. Então, a gente diz que os homens eles podem ser pró-feminismo, né? Então, eles podem se comportar, devem se comportar a favor do feminismo, mas que é incongruente pensar num homem feminista, porque ele não sente as dores, ele não está no lugar de fala de uma mulher, sentindo os medos, as opressões, passando pelas violências que uma mulher passa, né? Acima de tudo. Então, por isso que a gente costuma dizer que os homens são pró-feministas, né? Pró-feminismo, e sim, as mulheres são feministas. Eu acho que o mais importante é focar na educação. Não só numa educação de si mesmo, que a pessoa precisa ler muito sobre o assunto, né? Você citou 2 livros da Márcia, existem tantos outros, tem o da Djamila, tem muita literatura na internet, nas livrarias, que as pessoas podem ter acesso, muitos blogs, muitos perfis em redes sociais que as pessoas podem ter acesso para conseguir construir um pensamento pró-feminismo, e é só procurar, né? Então tem que ter também uma força de vontade de querer se desconstruir em certa medida. Eu acho que até mesmo eu, que fui criada numa família de estrutura mais patriarcal, preciso me desconstruir, mesmo sendo feminista, mesmo tendo leitura, outras pessoas que não tiveram as mesmas vivências que eu precisam também fazer essas leituras, precisam também encarar todo dia como um dia de desconstrução, todo momento como um momento de desconstrução, para revisar determinados valores. É importante essa autoeducação, mas também uma educação com as futuras gerações, né? Então, eu acho que todo pai, toda mãe tem que ter a responsabilidade, todo responsável, né, familiar, tem que ter a responsabilidade de cultivar nas crianças, nessa nova geração, uma concepção diferente de gênero, uma concepção diferente que faça com que a gente questione determinadas estruturas estáticas de papéis de gênero que a gente tem na sociedade, que faça com que a gente questione a desigualdade de gênero de forma geral, né? Então, eu acho isso fundamental e importantíssimo para que a gente consiga pensar como fundamento para vislumbrar uma sociedade mais justa. Isso. Eu concordo plenamente. Da minha parte, eu tenho trabalhado com círculos de homens, né, círculos de masculinidades. Eu fiz o curso com o Leandro Schobas, eu conversei com ele ontem, inclusive, né, fiz uma live com ele, e você participou dessa formação também, foi uma das professoras, e foi muito bom.
E então aqui em Goiânia eu trabalho auxilio voluntariamente um grupo de homens para a gente desconstruir essa visão padronizada do que é ser homem, geralmente uma visão patriarcal, machista, doentia, porque faz mal para nós, homens, dos nossos filhos e filhas, e para os nossos companheiros, companheiras, para quem vive com a gente. E muitas vezes a gente não tem noção disso. E é um movimento difícil de penetrar nos homens, no meio masculino. Muitos são muito reticentes a isso, não querem nem saber. Tem uma visão deturpada, como tem do feminismo, né? Mas é uma oportunidade da gente ir tornando essa sociedade mais humanizada, né? E, então, nesse sentido, eu acho que é uma colaboração que nós homens podemos fazer, olhando para nós mesmos, para que a gente tenha uma masculinidade mais saudável, para nós e para quem vive com a gente, né? Acho nesse ponto importante. E, Laís, o nosso tempo tá, eu acho que nós temos mais uns 5 minutos, se eu não me engano, tá? Eu queria que você aproveitasse esse tempo também para dizer aquilo que não foi dito, aquilo que eu não te perguntei, aquilo que você acha importante dizer, tá? Aproveitar essa oportunidade. Eu queria chamar a atenção, assim, para a gente encerrar, para os micromachismos, assim, o que são os micromachismos, né? A gente tem alguns que às vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, que são violências também, e que acabam humilhando muitas vezes, acabam tirando o protagonismo das mulheres de forma geral na nossa sociedade, seja no trabalho, seja na própria família dessa mulher. Então a gente tem, por exemplo, que são em inglês, mas que essa tradução ainda está sendo construída no Brasil. Então a gente tem, por exemplo, o Mas para mim mansplaining. cortou um pouquinho. O mansplaining é o primeiro que você está falando, né? É o primeiro. Então tá bom, pode seguir. Então a gente tem o mansplaining, por exemplo, que é quando o homem interrompe uma mulher que está justamente explicando alguma coisa e ele tenta explicar para ela, né? Que é ela. Não sei se eu travei, que está aparecendo que você está carregando. Travei de novo? Deu uma travada. Bom, além do mansplaining, eu posso citar mais 3, que é quando o interrupting, por exemplo, o homem interrompe a mulher constantemente em sua fala e não a deixa concluir o pensamento. A gente tem também o manspreading, por exemplo, que é justamente quando os homens em transporte público, principalmente, ou seja, no cinema, no teatro, eles abrem muito as pernas, não deixando espaço para as mulheres que sentam ao seu lado conseguirem ter conforto, por exemplo, né? Eles não ocupam somente o espaço de suas cadeiras, mas eles passam isso ocupando o espaço da mulher que está ao lado, né? E a gente tem o gaslighting, que é utilizado não só para a gente verificar numa violência de gênero, mas também para quando existem outras relações, né? Então, ultrapassa a violência de gênero muitas vezes, que é quando o agressor ele tenta, de certa forma, ludibriar a vítima, tentando fazer com que ela se veja como louca, que ela se veja como não adequada àquela situação, ou pouco inteligente. Acontece muito nos relacionamentos abusivos que nós temos visto hoje em dia, né? Então, eu queria só destacar essas pequenas violências que acontecem no dia a dia, porque, porventura, acontece delas passarem despercebidas e a gente acaba não verificando que elas existem. Sim. E, bom, eu posso atestar a mim mesmo, né, que eu cresci e fui educado numa cultura machista patriarcal, que é o machismo estrutural, e que eu já fiz isso várias e várias vezes e tento me estar atento para que eu não faça.
Eu espero que eu não tenha te interrompido, não tenha feito nenhuma dessas coisas com você durante Não, a foi um live. papo super agradável. Foi ótimo. Tá. Então, Eu acho que é queria, isso inclusive, mesmo. Fábio, te agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui falando no canal de vocês, na página de vocês no Instagram. Eu gostei muito de conhecer o seu trabalho com a associação. Eu acho que é bem bacana e a gente precisa divulgar cada vez mais. Bom, Laís, a gente é que tem que agradecer por você estar aqui, abrindo a nossa temporada de lives de 2021. Começamos super bem e aprendemos muito. Espero que muitos homens possam nos assistir. Vai ficar gravado no YouTube, aqui no Instagram, tá? E que esse diálogo cresça cada vez mais, né? O feminismo precisa ser conversado à luz do dia, sem mistificações, sem distorções, né? E que as mulheres nos ensinem sobre a luta pela justiça, vamos dizer assim, entre os gêneros, né? Então, eu só tenho a agradecer e dizer que a Prepare está de portas abertas para você sempre, né, que você quiser, né? Seja Muito bem-vindo. obrigada. Bom, eu também agradeço a todo mundo também que nos acompanhou. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, gente. Beijo.